capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Quem achou vai dando glória. Filipenses 2, verso 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituído em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não morri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre sacrifício e servido da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos para ouvi-la. Por isso, Pai, tira todo o tampão de ouvido, tudo aquilo que impede a tua palavra de entrar e fazer morada. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para que tudo seja para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta para os filipenses, ele estava preso em Roma. E essa carta, diferente das outras, não é uma carta de preocupação, não é uma carta que gerou em Paulo angústias, medos, como algumas das circunstâncias da igreja de Corinto ou de Tessalônica. Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, os crentes filipenses, ele queria dar a eles um sentido de agradecimento, de honrá-los. Foi uma carta escrita para dizer o quanto Paulo se alegrou em ter podido experimentar de momentos tão ricos na presença de Deus com aqueles irmãos. Diferente das outras cartas, Paulo precisava expressar aos irmãos daquela cidade o quanto fez bem o nascimento daquela igreja, o quanto essa alegria o coração do apóstolo, o nascimento daquela comunidade. Se você lembra, em Atos capítulo 16, a Bíblia fala para nós que Deus deu um sonho ao apóstolo Paulo, onde ele viu um homem dizendo para ele que ele precisava ir à Macedônia. Filipos é uma cidade da Macedônia. Então ele se dirige para lá.
ele entende que aquele sonho era algo importante do coração de Deus. Ele sai da rotina dele e vai em direção à Macedônia até chegar a Filipos. Quando ele chega lá, a primeira coisa que Paulo procura são as sinagogas, para que ele possa entrar na sinagoga e pregar de uma forma mais tranquila. Mas ele observa que existiam muitos poucos judeus naquela cidade. E ele não encontra logo de início a sinagoga. Então ele decide sair do portão e começa a olhar as pessoas que lá estavam reunidos. E ele resolve começar a falar de Jesus. Só que o grupo de pessoas que lá estavam não eram de homens, eram de mulheres. Quem lembra o nome de uma das mulheres que estava lá? Quem lembra? Que Paulo prega? Não. Ninguém lembra? Lídia. Quando ele encontra aquelas mulheres, ele começa a ministrar a palavra de salvação. Lembra que a cidade da Macedônia, Filipos, era uma cidade debaixo do governo romano, uma cidade predominantemente romana, debaixo de todo o conceito, domínio político e também religioso. Paulo tem dificuldades no início da pregação, porque lidar com a idolatria é complicado, lidar com o conceito de governo romano é complicado, mas ele sentiu muita alegria em ministrar para aquelas mulheres. Ele sentiu muita alegria em poder pregar para aquele grupo de mulheres. E ele sentiu que a palavra ali fez um efeito tão rápido. Porque sabe quando você encontra pessoas que já são crentes e não sabe? Alguém já passou por essa experiência? Você diz assim: o fulano da minha casa, da minha família é crente e não sabe. Tem um coração maravilhoso, faz o que é certo, é justo, só não tem Jesus. Quantas pessoas conhecem gente assim? Foi exatamente essa sensação que Paulo teve quando ele prega para aquelas mulheres. Ele diz: caramba, que maravilhoso poder ministrar a palavra de salvação para pessoas que já estão prontas no seu caráter, já estão prontas, formadas nas suas personalidades para exercer algo grandioso em Deus. Por quê? Porque ele sabia que na cidade de Corinto ele teve muita dor de cabeça, porque lá a raiz era de prostituição, lá a raiz era de condenar coisas que Deus abominava. Então dá muito trabalho tirar espinho, dá muito trabalho tirar carrapicho das pessoas. E é tão bom, estou falando com os líderes aqui, é tão bom quando chega alguém na tua célula que está limpinho, que está prontinho, só está vazio da palavra, você só tem que dar comidinha para ele, mas as vestes estão limpas, tem um comportamento justo, só tem que acertar uma coisinha ou outra. Não é maravilhoso? Paulo se alegrou, falou: pelo amor de Deus, que eu já passei perrengue demais em Corinto, eu já passei perrengue demais nesses outros lugares que eu fui. E como é bom chegar numa cidade onde a primeira pregação, eu encontro um grupo de pessoas que estão bem em seus conceitos, entendem o que é fazer, o que é certo, só precisa conhecer Jesus, só precisa entrar na revelação do Cristo, o resto vai ser consequência dessa atitude. Então, aquelas mulheres saem daquela reunião, começam a propagar a palavra rapidamente. Um grupo se aproxima. Paulo tem experiências poderosas. Depois você lê o capítulo 16, o capítulo 20 do livro de Atos, você vai entender o que Paulo fez lá. A igreja cresceu rápido. A igreja se formou de homens que tinham vontade, que tinham paixão nos olhos. A igreja se formou de pessoas que estavam bem resolvidas dentro de si, que estavam prontas para serem desafiadas para viver projetos maiores. Então, quando Paulo escreve a carta de Filipenses, Paulo queria dizer para eles: olha, que prazer vocês me deram de pregar para vocês, que alegria. Eu não sei vocês, meu irmão, mas nós que discipulamos, que cuidamos de pessoas, isso é um dos motivos que nos permite continuar. É você encontrar pessoas que estão dispostas a receberem a pregação do Evangelho com o coração aberto e se tornam gratos pela pregação do Evangelho. Porque você vai ler em Filipenses, no capítulo 3, capítulo 4, Paulo abrindo o coração dele e dizendo: muito obrigado, porque todas as vezes que eu precisei, vocês estavam lá.
vocês me honraram com ofertas, vocês me honraram com carinho, com consideração. Não fui só eu que trouxe a pregação do Evangelho até vocês. Vocês se tornaram uma família. Vocês se tornaram pessoas próximas, com o meu coração se encheu de alegria. E é tão bom quando a gente faz amigos verdadeiros no Evangelho do Senhor. Pessoas que vêm para somar, pessoas que vêm para agregar valores, pessoas que não vêm para buscar seus próprios interesses, mas já estão mediadas no Espírito. Não sei como isso se define, porque Deus faz a obra do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, mas tem gente que o Espírito trabalha, mesmo sem ele ter entendimento do Espírito, que Deus trabalha neles, vai formando o seu caráter, o seu coração, e essas pessoas quando chegam para somar, chegam para fazer a diferença na vida do homem de Deus, na vida de uma mulher. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Você está aí? Então, ele escreveu a carta, preso em Roma, preso em cárcere, mas ele falou, preciso escrever uma carta para dizer o quanto eu sou feliz, eu tenho orgulho da igreja de Filipenses. Eu tenho orgulho da igreja que eles se tornaram. Eu tenho orgulho porque somos amigos. Eu tenho orgulho porque eles me honram, eles cuidam de mim. Eles investiram no ministério, mesmo quando eu não estava lá. É o que nós lemos num dos versículos. Eu fui honrado, eu fui cuidado. Eu tenho muita alegria com essa igreja. Mas dentre as linhas da carta do apóstolo Paulo, ele que não é bobo nada, deixa registrado ensinamentos extremamente importantes, porque por mais que o homem esteja preparado para viver coisas grandes em Deus, nós sempre precisamos estar vigilantes. Nós nunca podemos achar que chegamos numa altura ou num posicionamento que nos tornamos perfeitos e que não existe ninguém superior a nós. Então Paulo tinha uma preocupação deles serem contaminados pela maioria, porque a maioria da igreja dava problema. A maioria da igreja tinha contenda. A maioria da igreja discutia por dons, discutia por talento, discutia por posição, discutia por vaidade. O Paulo então diz assim, eu preciso manifestar o meu amor a eles, eu preciso manifestar minha gratidão a eles, mas eu também preciso dizer para eles não se envolverem com essas coisas, porque eu quero que eles permaneçam do jeito que eles são. Eu espero que eles permaneçam do jeito que eles são, porque eles vão longe desse jeito. Então, eu fiz questão de ler o capítulo 2, desde o início, para você entender exatamente o que eu estou dizendo. Ele começa dizendo assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, que em hebraico é ared, que é um amor enraizado por pessoas. Ele diz, e misericórdia, que em hebraico é rahamim, que é o amor que vem das entranhas. Se existe verdadeiramente em vocês cada um desses sentimentos, preserve-os. Não deixe isso se perder de forma alguma, porque isso é precioso diante de Deus. Isso tem muito valor diante de Deus. Aí ele continua dizendo assim, completa a minha alegria. Olha o Paulo sendo poeta, fazendo a sua dissertação de uma forma bonita. Ele diz, completa a minha alegria, continua com essa obra, porque isso honra o nome de Deus e me honra. Isso honra o nome de Deus e me honra porque eu estive aqui, plantei essa semente dentro de vocês. Aí ele começa a dizer assim, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos da alma, tendo o mesmo sentimento. Ele diz, estejam sempre juntos, trabalhem juntos, colaborem uns com os outros, ninguém vai parar a igreja de Filipe. Dessa forma ninguém vai parar a igreja de Filipe. Aí no versículo 3 ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos. Ele fala das experiências das outras igrejas. Então ele abre o coração e diz para a igreja de Filipe, se vocês continuarem assim, a igreja vai crescer e vai crescer madura. Porque a igreja imatura é aquela que compete entre si.
A igreja imatura é aquela que compete e disputa cargos e postos. A igreja madura, fundamentada em amor, olha para o outro, se colocando em humildade, respeitando o dom, respeitando o talento. Eu já falei isso algumas vezes. E não, você precisa olhar para o teu irmão e entender que, por mais que eu esteja nessa posição de honra, eu não sei fazer coisas que vocês sabem fazer. Eu não sei cortar cabelo, pintar unha, eu não sei cantar. Eu não sei pregar e ganhar almas para Jesus nas ruas, como os grandes evangelistas fazem. E é por isso, pela ausência disso em mim, que eu preciso olhar para o meu irmão e aplaudir o êxito que ele tem nessas coisas. Porque, como igreja, o que falta em mim tem em você, e juntos somos o corpo. Juntos fazemos a diferença. E o apóstolo Paulo diz isso: não entre em contenda, não faça nada para se orgulharem, não, respeitem-se mutuamente, entenda, cada um tem seu papel. Se você fizer o seu, você não dá trabalho para ninguém, problema para ninguém, e as coisas caminham de uma forma maravilhosa. O apóstolo Paulo estava dizendo: permaneça assim, desse jeito, que nós vamos alcançar coisas poderosas. E aí ele continua a narrativa, e eu não vou me apegar a esses, mas do versículo 5 ao versículo 11, ele deixa claro que, e traz Jesus como exemplo disso. Vamos parar de bobagem. Por mais que a igreja esteja bem, que nós estamos ganhando as pessoas em amor, que nós temos uma congregação familiar, né, de amigos, pessoas do bem, vamos entender, nós precisamos entender, Jesus é o nosso maior exemplo de tudo. E ele desceu, ele se humilhou, ele se tornou homem para sofrer e padecer as nossas dores, para vencer nessa terra as nossas aflições, para mostrar para nós que podemos. Então, que não sejamos homens altivos, homens que se colocam numa posição superior aos outros. Não, querido, o maior de todos desceu, o maior de todos diminuiu, o maior de todos se fez carne, para fazer diferença e nos ensinar coisas poderosas. Então ele deixou claro e registrado o versículo 5 ao versículo 11, que nós precisamos olhar para Cristo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: toda vez que o seu nariz levantar um pouquinho, é para você olhar para o Cristo que desceu, se humilhou e fez diferença nas nossas vidas. Amém ou não amém? Então, o apóstolo Paulo deixa registrado nessa carta sentimentos extremamente importantes para que eles não percam a visão, não percam aquilo que Deus já tinha dado a eles. Mas eu quero me ater a partir do verso 12. E ele diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e... Então olha aqui para mim. Uma igreja madura, que tem todas essas características que eu disse. Uma igreja que se apoia, uma igreja que respeita um ao outro, uma igreja que tem o amor como base, que trabalha em unidade, que tem um só foco, uma só visão. Uma igreja que consegue expor o poder de Cristo, reconhecendo a falha do homem e transferindo a glória para Deus. É uma igreja que tem todo o poder para crescer. E ele diz assim: e por conta de todos esses exercícios e benefícios que a igreja tem e se formou, ela se torna tão madura que ela sabe que ela trabalha para Deus, não para homens. Observe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Então, olha que lindo. Ele tinha orgulho de dizer: vocês funcionam quando eu estou e quando eu não estou. Vocês fazem o que é certo na minha frente e quando eu não estou presente. Sabe por quê? Porque vocês não fazem para homens.
Vocês são uma igreja madura, vocês aprenderam a fazer para Deus. Eu estando ou não estando, vocês são. Vocês continuam fiéis, comprometidos. Vocês fazem exatamente aquilo que Deus disse que era para ser feito. Eu estando ou não estando. Porque a igreja madura tem o líder debaixo de respeito, mas não como símbolo de adoração e verdade absoluta. Ela enxerga como um homem ou uma mulher que Deus trouxe para trazer edificação, para trazer crescimento da palavra, para trazer direção, senso de visão, mas não para tomar o lugar de Cristo. Não para formar você um homem completamente dependente de outros homens. A igreja madura entende quem é Deus e busca Deus na sua totalidade. E ela vai trabalhar de uma forma onde ela tendo ou não tendo, ela vai continuar sendo o que Deus tem para ela. Então Paulo diz assim, eu tenho muito orgulho de dizer, porque vocês me obedecem quando eu estou, mas principalmente quando eu não estou. Quando eu saio daqui para visitar as outras igrejas, ou nesse momento, quando eu estou preso em cadeias, vocês continuam sendo fiéis. Vocês continuam fazendo o que é certo. Vocês não se fazem de vítimas. Posso falar? Meu pastor não está. Saiu aí pelo mundo. Foi para Tessalônica. Está lá em Corinto. Eu estou tão abandonado, desmotivado, que eu não quero ir para a igreja. Uma igreja dependente de homens. O Paulo estando ou não estando, a igreja de Filipe continuava ganhando gente para Jesus. Continuava pregando o evangelho de salvação. E olha o que ele diz. Eu sei que vocês são obedientes na minha presença ou na minha ausência, mas não é porque eu não estou que vocês vão negligenciar a salvação, não. Eu quero que vocês continuem trabalhando ela do mesmo jeito que eu te ensinei, com temor e faça direito. Não é de qualquer jeito. Não é porque eu não estou vendo que você vai tratar as pessoas de qualquer forma. Com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua... esse é o segredo do texto. Talvez eu não tenha muito tempo para continuar, mas eu quero me ater a esse versículo. Uma das grandes características de uma igreja madura e sadia em Cristo é que ela entende que, ele diz aí, quem efetua em vós tanto o querer como o realizar é Deus. A igreja madura entende isso. A igreja madura entende que o destino é gerado por Deus e não por ela. A igreja que anda consoante a vontade de Deus, ela entende que quem dá destino é o Senhor. Ele, está escrito aí, Ele é que vai efetuar tanto querer, tanto a vontade, tanto o desejo do coração dele, como o realizar isso em você. Esse destino quem dá é o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos amadurecer nessa área e entender que nós não fomos chamados para escolher destinos. Nós fomos chamados para executar os destinos que Deus escolheu para nós. Por que, pastora? Porque vem dele o desejo. Nasce em Deus o desejo. Diz em Jeremias, antes de você ser formado, como ainda uma substância uniforme, eu já tinha escolhido um destino para você. Antes da fundação do mundo, antes de você pensar em existir, Deus olhou e disse, eu separei, eu escolhi uma missão. Eu escolhi um destino para você. O meu querer, a minha vontade será instituída. Mas Paulo diz assim, mas você também entende que não é só o querer. A igreja madura entende que não é só entender. Deus me escolheu, pastora, para ser levita na presença do Senhor. É por isso que Ele me deu essa voz bonita, afinada. Glória a Deus por isso.
Porque ele desejou, ele sonhou, ele quis. O problema é que um verbo não anda sem o outro. O problema é que a ação do versículo 13 não trabalha um verbo sem o outro. É tanto querer quanto realizar. O destino completo é aquele onde ele escolhe e ele dá o caminho. Ele dá como fazer e por onde ir. Não é você que procura isso. Não é você que diz o que você vai fazer. Ele é que coloca em você tanto querer quanto realizar. Ele que diz: eu escolhi você para viver isso. Ele diz: no tempo certo eu farei você reluzir. No tempo certo eu vou tirar você de trás das malhadas. No tempo certo, assim como eu disse para Josué, eu vou projetar você para todo mundo ver. Mas eu é que determino o destino. Olha para o seu muque aí. Tem uns que está tão magrinho, coitado. Faz um esforço assim, junta no braço para ver se levanta alguma coisa. Olha para mim. Nunca será na força do seu braço. Não adianta saber o querer se você não entende o realizar de Deus. É por isso que nós temos tantas pessoas frustradas na igreja. Porque ela descobre o querer, mas não sabe esperar o realizar. Não sabe entender o caminho de Deus. Força a barra para abrir portas que Deus não abriu. Força a barra para viver experiências que Deus disse que não era tempo ainda. Por quê? Porque quer manifestar o destino, onde essa posição é extremamente exclusiva do governo de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu sei o quanto você é, Filipos, meus irmãos crentes, filipenses, uma igreja que tem crescido em amor, que tem ganhado pessoas, que tem feito a diferença. E vocês já entenderam que o tanto querer quanto realizar precisa vir de Deus. A igreja que caminha na força do seu braço, ela executa destinos dessa terra, nunca experimentará destinos celestiais. Por quê? Porque não se deixa caminhar os caminhos estabelecidos pelo céu. Pastora, o que Paulo estava querendo dizer para a igreja? Deixa o destino ser realizado debaixo do governo de Deus. Sabe qual é a sua parte? Manifestar comprometimento. Sabe qual é a sua parte? Manifestar disponibilidade. Essa é a sua parte. Olha, lembra do Samuel? Ele lá na criação, junto com os sacerdotes, ele ouve a voz: Samuel! Aí ele levanta, acorda assustado, procura o sacerdote ali e diz: você me chamou? Ele diz: eu não, volta a dormir. Aí ele vai de novo. Daqui a pouco: Samuel! Ele levanta e vai ali de novo: você me chamou? Não, não te chamei. Mas se você ouvir de novo, o que você vai dizer? O que você vai dizer? Eis-me aqui. Por quê? Porque quando o destino é estabelecido pelo Senhor, para a minha vida e para a sua vida, o que me cabe é disponibilidade e comprometimento. É dizer para Deus: eis-me aqui, o Senhor me chamou, qual é a obra, qual é a missão, por onde eu vou, qual o caminho que eu devo seguir. Tem que ser debaixo do governo de Deus. E Paulo estava dizendo à igreja de Filipe: não se orgulhem por entender destinos. Vocês precisam se manter disponíveis e comprometidos. Que Deus mandou o profeta Samuel lá na casa de Jessé e disse para ele: hoje você vai ungir o rei de Israel. Destino. Porque ele nasceu no coração de Deus. Deus o escolheu para ser rei de Israel. Destino. O querer de Deus foi manifestado na voz do profeta: vai à casa de Jessé e procura aquele que eu vou ungir.
E aí Samuel foi, você conhece a história. Olhou para o grandão, para o bonitão, e disse: esse rei vai ser lindo para Israel. Aí Deus diz: ô Samuel, é tanto querer quanto realizar, o destino é meu, não se precipite. Não derrame óleo em quem eu não disse para você derramar. Não é o mais bonito, não é o mais forte, não é o que você acha que é. Porque quem dá destino sou eu, Samuel. Sou eu, é o meu querer e o meu realizar. Aí ele olha e diz: não é possível, não tem mais ninguém. Tem mais alguém? Aí Jessé diz: tem um pequenininho, ruivo, sardento, que trabalha com as ovelhas. Eu digo: então vamos esperar o menino. E ninguém vai comer enquanto o menino não chegar. Quando Davi chega, Deus diz: esse é o meu querer. E ele pega o chovinho com óleo e derrama sobre a cabeça de Davi. Mas entenda, esse era uma parte do verbo. Esse era o estabelecimento do querer, não o do realizar. Por quê, pastora? Porque o realizar só aconteceu muitos anos depois. Quando Davi venceu Golias, passou por todas as perseguições que ele teve com Saul, venceu as guerras. Aí então chegou o dia do realizar acontecer. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Filipe é: você precisa entender que entre o querer e o realizar tem um tempo do destino que só eu faço. E toda vez que dentro desse tempo você tentar levar o destino, o realizar, com a força do seu braço, eu vou olhar para você como uma igreja imatura. Eu vou olhar para você como filhos que ainda não entenderam qual é a parte que lhe cabe. Pastora, o que a senhora quer? Eu quero que você entenda de uma vez por todas. Deus tem obra para mim, Deus tem obra para você, e Deus vai cumprir todas elas. Mas destino nenhum se cumpre se eu e você não nos apresentarmos em compromisso e disponibilidade. Teve um que tentou fugir. Deus disse: te gerei como profeta. Quero que você vá a uma cidade profetizar contra o pecado, porque eu te gerei profeta. Eu estabeleci o querer, eu desejei, eu sonhei, eu te vi, Jonas, profeta. Agora eu quero que você execute o destino. Eu quero que você realize o destino. Vai a Nínive e prega contra o pecado. O que o Jonas fez? Você é doido. Eu vou comprar o ticket da barca, mas eu vou para outro lugar. Porque eu não tenho disponibilidade e eu não tenho compromisso com isso. Porque esse destino é seu, não meu. E ele pagou o ticket. Pegou o barco. E foi para onde? Para Tarsis. E estava lá no barco, bonitinho, feliz da vida, dizendo: olha eu dando destino para a minha vida, porque eu mando nas minhas escolhas. Aí Deus só fez assim, ó. Começa a sacudir. O barco começa a sacudir. E o povo começa a olhar dizendo: vai naufragar, vai afundar. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Deus não está se agradando. Tem alguma coisa aqui no meio de nós que Deus não está se agradando. Aí alguém diz assim: tem um aqui, ó, que veio de intruso nessa embarcação, que deve ser ele que Deus não quer que chegue a Tarsis. Pega ele, lança ele fora. Você lembra da história? Joga ele no mar. Ele acabou para mim, morri, porque eu sou um desobediente. Aí vem um peixe grande, não era uma baleia. Vem um peixe grande. O que você está fazendo, peixe grande? Eu estou indo encontrar o destino que Deus ordenou para que Jonas cumprisse. Ele vai até Jonas
engole o Jonas, carrega o Jonas na barriga e cospe ele na margem. Mas antes disso, na barriga do peixe, Deus fala com o Jonas e diz para o Jonas: você vai continuar achando que você pode dar destino à sua vida? Você vai continuar achando que você pode viver o que você quer, Jonas? Tanto querer quanto realizar pertencem a mim, Jonas. Ele cospe o Jonas. O Jonas levanta daquela praia. E o Jonas vai para onde? O Jonas vai para onde? Vai cumprir o realizar de Deus. Você pode até tentar dizer para Deus: não quero esse destino para mim não. Esteja pronto, Deus vai mandar um peixe grande te pegar. Esteja pronto, pode demorar 40 anos, mas o peixe grande vai devolver você para Marte, para você cumprir tanto querer quanto realizar. Pastor, o que a senhora quer ensinar para nós essa noite? Não perca tempo, seja inteligente. Quando Deus anunciar o destino, diga para Ele: eis-me aqui, estou disponível. Cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. O que preciso eu fazer para estar à altura da realização do destino que tu tens para mim? O que preciso eu experimentar para viver a tua glória sobre a minha vida? Eu quero me disponibilizar, eu quero me comprometer, porque eu vou viver como igreja madura o destino que o Senhor tem para mim. Aleluia.